um planejamento de entrar com força máxima contra o Grêmio e ainda respirar no Campeonato Brasileiro? Ou, na sua opinião, o Campeonato Brasileiro está mais distante e a Libertadores está mais perto? Olha, desde que começou o ano não há tempo para respirar, nem para descansar. Falaste em energia, acho que isso é bem evidente, não é porque eles não tentem, não... Falaste em inspiração, não foi? É isso que se nota, nota-se perfeitamente que estamos a tentar, mas sem ser criativos. Tu vais um por um, acho que é injusto falar só de um jogador. Tu vais um por um e começas a ver que não foi bom a paragem FIFA, não foi bom os jogos que tivemos fora, não foi bom jogar sem 7 ou 8 jogadores, não foi bom ter jogadores castigados importantíssimos naquilo que é, sobretudo, o motor do meio campo, porque perdemos o Lucas, perdemos o Andreas nestes jogos em que perdemos jogadores para as seleções, e nós sabemos a importância de que é o motor, ter um motor criativo e potente, e nós neste momento, falaste bem, parecia a continuidade do último jogo com outros jogadores, não é? Mas é isso, acho que foi uma partida muito transpirada e pouco inspirada. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da TMC. E amanhã a torcida do Palmeiras já fez uma convocação para ir à porta da Academia de Futebol para ter um último contato com vocês antes do embarque para Porto Alegre e, consequentemente, o embarque para Lima na final da Libertadores. E depois da ida deles até a Academia de Futebol, pelo menos 10 ônibus seguem em caravana já no domingo para Lima, no jogo do próximo sábado. O que falar para esse torcedor que hoje deixou o Allianz Parque vaiando o desempenho do time dentro de campo? E uma segunda pergunta, né? Hoje foi o último jogo do Palmeiras no Allianz Parque em 2025. É o seu último jogo também no Allianz Parque ou para o ano que vem dá para te esperar nessa cadeira? Olha, já te disse, nós este ano já nos pregaram na cruz várias vezes. Era um ano que era para ser do zero, perdemos com o Corinthians, fizeram... crucificaram-nos. Fomos ao Mundial, crucificaram-nos. Viemos do Mundial com 15 ou 16 jogadores novos. Vendemos o Estevão, vendemos o Rios, reformulamos o elenco. Infelizmente investimos 25 milhões num jogador que só nos ajudou muito pouco. No momento decisivo do ano perdemos o Lucas, um médio que nos ia ajudar pela sua experiência. Aliás, quando saiu o Rios, ele foi o motor da equipa. Quando perdemos 3-0 em LDU, onde todos vocês nos criticaram e já estávamos mortos. E, portanto, estamos em 4 ou 5 anos, terceira final da Libertadores. Até hoje lutamos pelo título e perdemos-lo. Não é eu perdi, perdemos-lo como equipa. Acho muito difícil ter energia, até porque depois da Libertadores, do jogo que tens a seguir, são 2 dias a seguir. Isto é inacreditável, não é? Nem tempo tens para festejar, isto é outra coisa. Portanto, é isso que eu tenho para te dizer. Em relação ao resto, na altura certa saberás o que é o destino. Tudo bem? Bruno Milhões, Rádio Bandeirantes. Mais pensando no jogo de hoje e no que vem pela frente contra o Grêmio, numa semana muito importante para o Palmeiras. O Palmeiras vem agora de uma sequência de muitos jogos sem fazer gol. O ataque parou de produzir. Isso te preocupa, pensando nos 2 jogos que são importantes? Porque na terça-feira, dependendo do resultado, a gente pode ter a história definida no Brasileirão, e esse horário, no próximo sábado, você já vai ter também a definição da Copa Libertadores. Olha, já te disse que não ajudou neste momento ter jogadores fora. Acho que estar nas seleções não ajudou, 7 ou 8 jogadores. Basta ver como eles foram, como eles vieram. Lá jogam de uma maneira, treinam de outra. Alguns jogaram, outros nem jogaram nem treinaram, como deve ser, porque eu sei como é que funcionam as seleções. Mas temos aí, não adianta dizer, acho que devemos canalizar a nossa energia agora para aquilo que é o próximo sábado. Temos um jogo a meio de semana, vamos prepará-lo da forma
acharmos que é melhor, mas acho que o campeonato está entregue e na altura certa iremos falar aquilo que foi este campeonato brasileiro. Abel, boa noite. Pensando em sábado já então, a gente percebe que você, durante os últimos jogos, até durante os últimos meses, tem uma dificuldade ali, talvez, para saber quem é o meio armador. Você já testou Maurício, você já testou Veiga, o Andreas, quando o Lucas Evangelista estava à disposição, também jogou ali? Não tenho. Sim. Não tenho. Um está lesionado, o outro estava castigado. Mas castigado porquê? Você sabe porque é que ele ficou castigado? Como é que é? Não, por causa de um erro inacreditável do árbitro. Ou o que eu estou a dizer é mentira? Depois falamos sobre isso. As narrativas que se criam, falamos sobre isso. E você tem essa... A gente não sabe muito ainda quem é esse jogador, quem é esse meio armador do time. Hoje você abriu o Alan de um lado, o Sousa do outro, e jogou ali com o Aníbal e o Emiliano pelo meio. Você já tem uma decisão para sábado? Isso te preocupa, não ter esse homem de referência ali no meio de campo com camisa 10? Nós temos o Andreas, hoje não tínhamos o Andreas. Eram os médios. Quem eram os volantes que nós tínhamos hoje disponíveis? Maravilha, entrou, deu-nos uma frescura, deu-nos frescura. Né? Claro que estava à espera muito mais que o Emiliano e o Aníbal nos entregue muito mais, porque ele já nos entregou. Estamos a falar de um jogador que é jogador da seleção argentina, não é? Nós fomos contratá-lo, mas enfim, não adianta estar aqui. Acho que foi um jogo pouco criativo de toda a nossa equipa hoje e jogámos com os jogadores que tínhamos, não adianta. Um estava castigado em função daquilo que foi um erro inacreditável do árbitro. Já houve jogadores que levaram amarelos e vermelhos e lhes tiraram, porque reclamaram, lhes tiraram, mas eu não sei como é que funcionam as regras. Sei que ficámos sem esse meio armador. Tu és inteligente e tens visto quem é que tem jogado a meio armador. Não é preciso fazer essa pergunta, tu sabes quem é que tem jogado a meio armador. Só que hoje, infelizmente, por um erro grave, nós ficámos impedidos de jogar com esse jogador. Abel, Lucas Basílio da Rádio 105 FM. A gente já falou aqui sobre o que dizer a torcida, né? Porque se tratam já de 4 jogos sem nenhuma vitória e num momento, acho que mais importante da temporada, né? Mas eu queria que você falasse, até para a torcida também, a respeito do cansaço desse elenco, de tão frenético o calendário, né? Não só físico, como psicológico também, né? Quando ninguém acreditava, o único que acreditou na Noite Mágica fui eu. No final do ano, eu terei, com todo o gosto, de falar com a torcida, de coração aberto, com tudo o que se passou este ano, para lhes dar as notícias todas, daquilo que foi este ano, o que era para ser este ano, e o que é que nós conseguimos este ano. É que às vezes as pessoas esquecem-se das entrevistas que eu fui dando aqui. O que é que nós falamos e onde nós chegamos. E as pessoas depois deturpam tudo. Não vamos pôr a carroça à frente dos bois. Nem eu vou deixar que ninguém, aconteça o que acontecer até ao fim, diga que esta foi uma época que não foi positiva. Não vou deixar. Não vou deixar. Abel, boa noite. Permita-me voltar no assunto do Flaco. Ele chegou hoje a uma sequência de 10 jogos sem balançar as redes, contando 9 do Palmeiras e uma partida também com a seleção da Argentina. Tem a bola no segundo tempo, que ele tem uma chance clara. Tinha a opção, talvez mais provável, do passe para o Vitor Roque na esquerda. E ele acabou optando pela finalização. No jogo contra o Vitória também teve uma chance que ele poderia ter soltado a bola e acabou optando pelo arremate direto. Como que você analisa essa questão da sequência incômoda de não balançar a rede assim há tanto tempo e essas tomadas de decisão? Vem um pouco desse nervosismo de tentar voltar a balançar as redes? Tem a questão da Libertadores no próximo sábado e talvez um pensamento já mais adiante e o brasileiro ficando num segundo plano. Como é que você olha para esse cenário? Obrigado. Normal, mas isso é um assunto que vou ter com ele pessoalmente, que é uma coisa aquilo que eu lhe peço, outra coisa o que é que ele anda a fazer. Portanto, isso é uma coisa que eu vou ter a falar com ele pessoalmente, porque acho que esqueceu de fazer o que estava a fazer, em vez de andar a correr para trás, em vez de andar a correr para a frente, anda a correr para trás. Portanto, se é para andar a correr para trás, tenho que meter o Maurício ou meter ali o Facundo, porque ele é centroavante, ele não é meio armador, é centroavante, é só isso. O resto é normal, acho que realmente falaste nessa situação, podia passar perfeitamente a bola ao Roque, está em melhores condições, mas isso, o treinador tem a tática, a técnica, prepara-os fisicamente, mas as decisões
há de ser sempre dos jogadores, não tem como. Os mesmos jogadores que jogaram hoje, a mesma forma que nós tentamos implementar hoje, foi exatamente a mesma forma que nós jogamos contra a LDU, com outros jogadores, mas as dinâmicas e as características foram as mesmas. O Alá na esquerda, o Ramon na direita. Se me perguntas, por exemplo, se esses dois jogadores produziram o que produziram no outro jogo, não, mas temos que aceitar, faz parte do jogo. Umas vezes estamos mais inspirados, outras vezes estamos menos inspirados. Não posso dizer nada em relação àquilo que é a vontade ou o empenho, mas como eu disse ao teu colega, vou repetir, porque acho mesmo que se passou hoje aqui foi muita transpiração e pouca inspiração. Boa noite, Abel. Guilherme Giuliani, da Web Rádio Verdão. Abel, muito se questiona sobre o ataque do Palmeiras ter feito poucos gols nos últimos 4 jogos, mas também queria pontuar sobre a defesa. Nos últimos 4 jogos foram 3 gols sofridos. E sobre o sábado, se o Abel já tem uma defesa pré-definida, porque nos últimos jogos muitas mudanças foram feitas nesse setor. Se você já tem um time pré-definido nessa posição nos 2 zagueiros, ou se ainda não tem nada definido? Não, é um jogo de cada vez, ainda temos um jogo a meio. Vamos ver como é que amanhã estão os nossos atletas. E depois vamos preparar esse jogo com 3 dias, que é o que temos para preparar. Temos o Grêmio ainda pelo meio e depois descansar para que temos peça final, que já todos nos tinham tirados da final, ou pelo menos 99%. E nós, com todo o mérito, por tudo aquilo que fizemos, vamos aproveitar para dar o melhor de cada um de nós para vencê-la. Abel, boa noite. Cleiton Lemos, do Dimensão Esportiva. Muito se fala da força mental da sua equipe, mas nessa reta final de temporada vai se mostrando o oposto. Nos últimos 12 pontos disputados, ganhou apenas 2. Queria saber do senhor como recuperar essa força mental da sua equipe para a final da Libertadores no próximo sábado e os próximos 3 jogos do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras matematicamente ainda tem chance, então eu queria saber do senhor como recuperar a força mental dos seus jogadores. Eu acho que esta equipa já deu mais provas suficientes, 72 jogos feitos ao longo do ano. Passamos momentos difíceis ao longo deste ano, fomos capazes de dar a volta, é aceitar o que aconteceu, aceitar que o nosso adversário que ganhou ou que vai ganhar esta competição acabou por estar mais forte em determinadas áreas que tem que ver com o rendimento esportivo, e nós vamos preparar o próximo jogo e preparar seguramente a final. É sempre uma final, toda a gente sabe e toda a gente gosta, não é preciso motivar os jogadores de Palmeiras para estar numa final que todos vocês já nos tinham posto fora. Abel, falamos português, mas o português de Portugal em relação ao brasileiro tem pegadinhas. Quando você fala assim, o campeonato está entregue, e agora nessa última resposta você falou o nosso adversário que vai conquistar o título, algo nesse sentido. Você já entregou, você já jogou a toalha em relação ao campeonato brasileiro, não ou você está fazendo jogo de cena? Queres fazer outra pergunta? Não, só essa. Não tenho nada para dizer, essa resposta já dei. Estás-me a perguntar para dizer a mesma coisa? Acho que não somos estúpidos de entender a jogar jogos de 2 em 2 dias como temos, que a equipa que conseguisse abrir nestes 2, 3 jogos que faltasse antes da Libertadores, como é que nós vamos jogar uma Libertadores e depois, 2 dias depois, tens energia tua e dos teus jogadores para mobilizá-los para o jogo seguinte? Depois de tudo o que aconteceu ao longo deste ano nesta competição.